Bom, vamos retomar, né, nossas gravações. Essa breve sequência de pequenas aulas, eu vou tratar diretamente das contribuições de Kelsen com sua teoria pura do direito para a ciência do direito, né, e de uma forma muito particular para a teoria da norma jurídica e para a teoria do ordenamento jurídico. Vou também buscar situar a teoria pura do direito de Kelsen no arranjo, no contexto dos paradigmas do Estado liberal de direito e do Estado social de direito. Para início de conversa, é muito elementar, mas a grande referência é a obra do próprio Kelsen, intitulada Teoria Pura do Direito. E eu quero fazer inicialmente menção aos prefácios da Teoria Pura do Direito, exatamente porque é onde o próprio autor justifica para o leitor, né, a relevância da obra em questão. Né? Então convém, né, na verdade eu particularmente tenho como necessário frisar que a primeira edição da Teoria Pura do Direito veio à tona em 1934 e depois, em 1960, né, Kelsen reviu e modificou, né, algumas partes da sua teoria pura, acrescentou, né, alguns pontos, isso em 1960. Então, na edição que me parece mais consistente, né, que é exatamente a edição da segunda edição da Teoria Pura do Direito, ela traz o prefácio da primeira edição de 34 e o prefácio da edição de 1960. E eu volto nesses prefácios exatamente para a gente contextualizar, para a gente situar um pouco a razão de ser da teoria pura do direito, segundo o próprio Hans Kelsen, né, que enquanto um cientista do direito certamente foi dos mais compromissados, né, dos mais consistentes, não em vão a referência que continua sendo no âmbito de toda a ciência do direito ocidental. Né? E em 1934, Kelsen justifica a relevância da sua teoria pura do direito exatamente porque, segundo ele, né, na Europa de então, né, o direito se mostrava um objeto completamente manipulado pelas mais variadas ideologias, pelos mais variados interesses, sejam econômicos, políticos, religiosos, psicológicos, né? E isso teria feito com que Hans Kelsen se preocupasse muito, né, com a vulnerabilidade, com a fragilidade de um conhecimento científico do direito. Porque, segundo ele, com aquele panorama, a ciência do direito se tornara frouxa. Né? Quer dizer, um objeto de manipulação, né, dependendo, né, e manipulações várias, dependendo então do ideário, né, da demanda dos interesses políticos, econômicos, religiosos, morais, etc, etc. Né?
Daí o seu propósito de trazer à tona, de propor uma teoria ou uma ciência pura do direito. Na verdade, o que ele quer dizer com isso é que ele está propondo um método de análise científica do direito, que enquanto método de análise científica iria exatamente possibilitar que, no âmbito do conhecimento científico, o direito se mantivesse, vamos dizer, fora do alcance dessas variadíssimas demandas ideológicas. Então, o propósito de Hans Kelsen em 1934 é realmente muito louvável. Por quê? Se lembramos, o contexto da Europa de 1934 é um contexto bastante obscuro, bastante preocupante. Havia pouco tempo, a Europa tinha saído da Primeira Grande Guerra, que foi destruidora, e poucos anos depois, a Europa entrava na Segunda Grande Guerra, que foi tão destruidora ou até mais. Ou seja, na Europa de 1934, realmente esse elemento ideológico, vamos tratar genericamente assim, tinha muita repercussão. Os estados europeus, em termos gerais, em meados dos anos 1930, na década de 1930, havia uma proliferação, um triste florescimento dos totalitarismos, que vão exatamente culminar no caos, na destruição completa, nos genocídios, enfim, na barbárie, na inviabilização de um processo civilizatório. E Kelsen, com seu compromisso científico, com seu rigor analítico, estava percebendo muito bem tudo isso. Então, é muito consistente essa demanda dele por uma teoria pura do direito, ou seja, por um método de análise científica que, enquanto método de análise científica, vai ter a função de blindar o objeto de conhecimento, no caso, o direito, de todas essas possíveis manipulações. É realmente louvável o objetivo do Kelsen com a teoria pura do direito. E em 1960, ele também, num pequeno prefácio, os dois prefácios são muito breves, e em 1960 ele diz expressamente que os motivos iniciais da publicação da teoria pura do direito permanecem, mostrando que as coisas, o panorama estaria muito longe de ter se estabilizado, se harmonizado, e a partir disso, então já entrando no texto da teoria pura do direito, nas primeiras linhas do trabalho, o Kelsen diz expressamente dos seus objetivos com a tal teoria pura do direito. E reparem como ele é coerente. Ele sustenta que o objetivo básico da teoria pura do direito seria
evitar ou superar o que ele chama de sincretismo metodológico, né? É uma expressão que no primeiro momento pode parecer misteriosa, né? Mas o que Kelsen quer dizer é exatamente evitar ou superar as históricas confusões, né? Ou falta de rigor metodológico que fazia com que os elementos estritamente científicos da análise do direito se diluíssem, se misturassem e se indistinguissem dos elementos morais, políticos, econômicos, religiosos. Então, quando Kelsen fala do objetivo dele com a teoria pura do direito forjada por ele, né, o elemento da pureza, em contraponto o elemento do sincretismo, da mistura, da confusão, né? Se ele propõe um método que se pretende um puro método de análise científica, é porque com isso ele considera que cientificamente o que é possível no que tange à ciência do direito, é evidente, é conhecer e descrever as normas válidas. O que seria bem diferente de uma análise política do direito, o que seria bem diferente de uma análise psicológica do direito, de uma análise sociológica do direito, de uma análise filosófica do direito. No âmbito da teoria pura, o que seria possível, novamente, é conhecer e descrever as normas válidas. Já se eu penso, né, na política jurídica, a indagação seria por que as normas válidas são essas e não outras. No âmbito da filosofia do direito, a indagação seria: as normas válidas são justas? No âmbito da sociologia jurídica, a indagação seria: as normas válidas são eficazes? Né? São efetivas? Enfim, e o que Kelsen quer mostrar é que a gente não pode misturar todas essas indagações em uma única reflexão, porque aí a gente acaba não tendo foco, né? Aí um debate pretensamente científico, né, pode se corromper, pode se degenerar, diria Kelsen, em um debate político, em um debate filosófico, em um debate sociológico, né? Debates esses, diz Kelsen também expressamente, que são da maior relevância, porém não se identificam, não são os mesmos debates de um debate, de uma discussão estritamente científica do direito. Tá? Com isso, né, com esse objetivo geral de evitar, de superar o sincretismo metodológico, Kelsen quer, né, tá embutido nesse objetivo geral, levar a doutrina do positivismo jurídico às últimas consequências. Né? Então, ainda que de uma forma muito discreta, um tanto insinuante, Kelsen está considerando aí que a tradicional doutrina do positivismo jurídico, né, que remonta à escola da exegese da França de mais de um século antes, né, ainda pecava de alguma maneira, né? Ainda era um tanto mal resolvida, porque
continuava dando abertura, continuava possibilitando o que o Kelsen está chamando de sincretismo metodológico. Tá? Bom, eu vou buscar ser coerente, né, com esse tempo das pequenas aulas, então eu paro aqui e trago uma outra pequena aula em seguida. Obrigado.